Fala gurizada, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje falaremos 5 manhwas webtoons de romance que eu tenho lido e considero excelentes recomendações para passar para vocês. Os romances a seguir, eles vêm em vários estilos diferentes, então se você quiser alguma porradaria vai ter, fantasia vai ter, mistério vai ter. Ou seja, para todos os gostos variados, mas que tem o tema principal de romance. O primeiro e um dos favoritos dessa categoria é Let's Play. Let's Play fala de uma desenvolvedora de jogos chamada Sanyogi. Ela acabou de publicar seu primeiro jogo comercial para tentar ingressar na área. Então, um VTuber, que seria o youtuber desse universo, ele tinha mais de 3 milhões de inscritos, acaba jogando o game dela e fazendo algumas críticas negativas sobre o seu jogo. Com isso, seus fãs fazem um review bomb no site da loja, o que bloqueia sua conta, impossibilitando-a de publicar novos jogos. Não bastando isso, Marshall acaba de se mudar para seu prédio, já causando muitas tretas com a Sam, simplesmente pelo fato de estar lá. Sam é uma mulher com personalidade forte e decidida, mas ela tem um certo temor a confrontos. E Lau, um VTuber carismático e inteligente que consegue se dar bem com todo mundo, e Sam não parece aceitar isso no início. Vários incidentes vão acontecendo entre esses dois. Por exemplo, Lau dá um grito em uma live stream, o que assusta Sam derramando café em seu computador. Algumas caixas de Lau com título sugestivo que Sam decide dar um exposit nele. Enfim, Let's Play certamente é um romance de comédia muito divertida e leve de se ler, mostrando a vida diária desses personagens e seus amigos. Tem vídeo de resumo desta obra disponível nos cards. Mas antes de partir para a próxima recomendação, para você que é novo aqui no canal, convido a se inscrever para sempre estar por dentro das novidades de resumo e recomendações que eu trago toda semana para vocês. The Evil Lady's Hero. A protagonista desse manhwa acaba encarnada como uma vilã de romance, chamada Juniper Magnolia. E nesta história, a vilã original será morta por Ishti, o protagonista masculino do romance. Isso porque ela o amava demais e o perseguia, então ela causa diversos problemas para Rael Kaina, sua melhor amiga e protagonista feminina oficial da história. Mas as coisas mudam quando em uma noite de bebedeira acaba ficando junto a Ishide e o seduzindo. Então ele acaba se apaixonando por ela, sendo que ele deveria se apaixonar por Rael, então ela deve o evitar a todo custo. Cara, isso é uma verdadeira novela das 8, e é só o começo das enrolações. Juniper era uma maga da água, de classe fraca que trabalhava como médico e ajudava em tudo que podia. Certo dia, para ajudar em uma barragem d'água, ela acaba indo no local do responsável por isso que estava atrasado. O responsável era nada mais que a própria Rael Kaina, que estava abalada com as diversas traições do seu ex-namorado, Cassel, que é outro potencial assassino dela. Ela precisa apressar Rael se apaixonar por Ishide sem causar complicações, antes de ser morta em 1 ano. The Evil Lady's Hero é um manhwa do gênero ecchi, fantasia, romance e atualmente tem cerca de 35 capítulos. A próxima obra chama-se White Blood. É um webtoon com vampiros, sim, porém esses vampiros são mais adaptados ao estilo moderno, ou seja, os vampiros dessa história, eles são aparições recentes há cerca de 10 anos antes do início da obra. Começa a obra com alguns mafiosos ameaçando umas crianças, no orfanato atrás do padre. Em seguida, para defender seus irmãos, Park Hye-yeon, a protagonista da história, aparece para defendê-los, mas em seguida é capturada. Quando a coisa começa a ficar feia por lado dela, aparece mais um personagem que é identificado como um policial, e afasta esses mafiosos por enquanto. E este seria o primeiro contato entre Hye-yeon e o policial. Ela mesma diz que perdeu bastante tempo da sua adolescência ficando em casa, e desta vez na universidade ela queria causar uma boa impressão, mas começa se atrasando e vendo o corpo de uma menina que foi morta por um vampiro no caminho. Isso mesmo, as pessoas têm toque de recolher, pois podem ser pegas e mortas por vampiros durante a noite, mas a ideia dela era confraternização, então ela entra numa competição de bebidas para isso. Mesmo bebendo umas 50 garrafas, ela continua sóbria, e ela faz alguns amigos por livrar eles da competição já perdida. Mas então já era tarde e o toque de recolher começou. Perdendo o último ônibus daquela noite, o único jeito de ir para casa era a pé, e seu colega resolve escoltá-la. Acaba que no meio do caminho eles encontram o mafioso e o vampiro, e quando ela olha para trás, seu colega já tinha dado no pé. Sim, o cara mó covarde saiu correndo na primeira oportunidade deixando-a sozinha, com a promessa de transformá-la em vampiro. Quando ele ia transformá-la, ela acaba o detonando, e revelando já ser uma vampira desde o seu nascimento. E assim começamos White Blood, uma obra do gênero ação, romance e vampiros com uma arte maravilhosa. A próxima obra que iremos abordar aqui é Ebony, uma história sobre uma jovem acusada de matar o pai e o noivo, e consequentemente presa pelos seus atos. Acontece que nem tudo é o que parece, e existe uma série de mistérios envolvidos nesses crimes. Enquanto ela aguarda sua execução durante 5 anos na prisão, ela é subitamente liberada do inferno quando é informada que o arquiduto do castelo Schneider está esperando por ela. Este homem tem muito prestígio e influência política neste mundo. Esperando que sua vida se torne um inferno ainda maior, o que a esperava em vez disso é uma família de funcionários e empregados calorosos. Ebony não tem a mínima ideia que sua vida se transformará a partir daqui. Já logo no começo, ela tem muitos flashes de memória de seus traumas passados durante a prisão.
Mas então é visto que o reino de Cucas nunca se ouviu falar que alguma mulher tivesse cometido crimes hediondos, como um assassinato, e tiveram que liberar Ebony, e quem ficou responsável pela sua custódia foi o Arquiduque. Agora, a partir daqui, você descobrirá quais os interesses que ambos os reinos têm nessa mulher. Ebony é uma webtoon com drama, romance e muito mistério para ser desvendado. O próximo da lista talvez é um dos meus favoritos, The Girl from Handelschatten. Choi Jo-un é um estudante que tem problemas de comunicação em sociedade. Portanto, ele não tem amigos, nem ao menos consegue se portar bem em público. Entretanto, isso não significa que ele não gosta de conversar com as pessoas. Assim, ele entra um chat aleatório todo dia para conversar com diferentes pessoas, o que acaba sempre se divertindo no processo. Em um dia desses, ele conversou com uma garota colegial, no qual, por alguma coincidência, acabou descobrindo que ela era uma das suas colegas de sala. E a partir desse momento, ele começa a conhecer a Sunga, e começa a transformar sua vida aprendendo a lidar com as pessoas da vida real, enquanto ainda mantém uma conversa no chat sem ela saber, ao mesmo tempo que sempre a ajuda com seus problemas. Assim, conforme vai passando o tempo, ele vai conseguindo amigos e obviamente inimigos, ao mesmo tempo, no qual vai apanhar bastante, principalmente no início. Só que o protagonista vai evoluir muito ao decorrer dos capítulos, porém de forma gradual. Vai aprendendo a conversar e também a lutar com o passar do tempo. The Girl from Handelschatten é um romance escolar, comédia, drama, slice of life e um pouco de lutas muito bom que eu recomendo. E tem vídeo de resumo dessa obra incrível nos cards. Comente aí, caso esteja lendo ou leu alguma dessas obras, ou se alguma despertou o interesse, e aguarde outros tipos de recomendações por aqui. Então, reforçando, se você é novo, se inscreva no canal para receber essas novidades. Também faço lives de leitura no site Roxinho. Maico Ribeiro. Então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, e tchau!